Padre Valdir nos brinda com a sua visita aqui hoje, a sua presença, à Paróquia São Pedro Apóstolo, para falarmos um pouco sobre essa data tão importante que é o Dia de Finados amanhã, né, Padre? Bom dia. Bom dia a todos os radiovintes da Rádio Sorriso. Satisfação em recebê-lo por aqui. Teremos celebração de missas, né, amanhã. E o que o senhor nos diz sobre essa data? O que é, enfim, o Dia de Finados? Então, no dia de finados nós rezamos, né, por aquelas pessoas que faleceram. Né? Nós, cristãos, acreditamos na ressurreição. Podemos dizer assim que o elemento principal, né, que Jesus Cristo nos trouxe enquanto novidade é justamente essa, que a pessoa mesmo que ela venha passar pela experiência, né, da morte corporal, né, desde que ela seja batizada, porque a Nicodemos Jesus Cristo disse quem renascer da água e do Espírito Santo poderá entrar no reino dos céus, mas quem não nascer, né, da água e do Espírito Santo não entrará no reino dos céus. Então, para quem é batizado, né, tem o direito à vida eterna. Por quê? Porque através do batismo nós nos tornamos filhos de Deus. E uma das características de Deus é justamente a eternidade, ou seja, Deus é eterno, ele não tem princípio, não tem fim. Nós temos um princípio, que é o nosso nascimento biológico, né? E também, podemos dizer, temos um princípio através do nosso batismo, porque daí deixamos de ser uma criatura de Deus, como o sol, a luz, as estrelas, um pássaro, né? Para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Então, por isso nós dizemos que acontece uma mudança ontológica, ou seja, uma mudança no ser da pessoa. Deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Então, a partir dessa condição de filiação divina, a pessoa tem o direito à vida eterna, porque Deus é eterno. Então, significa que Deus não abandona a pessoa na experiência da morte, né? Mas a ressuscita para uma vida eterna, para estar em comunhão com Deus. Então, por isso que nós dizemos, né, que o céu é aquele estado de vida da pessoa que, durante a vida, né, ela procurou viver de acordo com a palavra de Deus, os mandamentos, enfim, procurou ser um bom cristão, né? Então, ele vai ter essa visão beatífica, né, de Deus, essa contemplação de Deus face a face a partir da sua ressurreição. Se a pessoa, né, por exemplo, quer estar junto de Deus, né, mas ainda não está preparado, nós consideramos isso como purgatório, ou seja, um período de purificação. E é justamente nesse período de purificação é que nós rezamos pelas pessoas falecidas, né? Então, por isso que a igreja diz que no dia de finados nós podemos receber a indulgência plenária para si, pessoa viva, e qualquer pessoa falecida. O que é indulgência plenária? É o perdão das consequências de todos os pecados que a pessoa cometeu em vida e que ela já tinha confessado em vida. Então, por exemplo, quando a pessoa vai se confessar, o padre perdoa o pecado, mas permanecem as consequências do pecado. Então, na indulgência plenária, a pessoa recebe, além do perdão dos pecados, a consequência dos pecados. Então, por exemplo, uma das consequências do pecado, então, se a pessoa estar impedida de contemplar Deus face a face, não tomar posse definitiva do céu, né, que é a terra prometida que Deus quer que todos nós um dia, né, tomemos posse. Então, a indulgência plenária vai ajudar a pessoa a tomar essa posse do céu. De onde provém essa indulgência plenária? É justamente dos méritos da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o tesouro de onde me vem esse bem espiritual é a morte de Cristo na cruz, né? Então, a igreja pede para que a gente faça algumas obras, né, para que a gente alcance essa indulgência plenária. Primeiro, que a pessoa esteja em estado de graça. Então, significa, se confessar no dia 1º, que é hoje, até o dia 9. Né? Ela pode se confessar. Uhum. No dia 2, que é amanhã, participar da Santa Missa e comungar. Então, seja para si, seja na intenção de qualquer pessoa falecida que ela quer receber essa indulgência. E no final da missa, só rezar um creio, um Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, na intenção do Santo Padre e o Papa, né? Porque todo mês ele reza numa intenção. Então, a pessoa se unindo à oração do Papa. Então, dessa forma, ela não precisa falar para ninguém, né, que ela está ali para receber essa indulgência, porque Deus sabe que ela está querendo receber. Então, ela vai receber essa indulgência plenária. Então, principalmente, né, para as pessoas falecidas, né, para aquelas pessoas que já partiram, né, desta vida. E ao contrário, talvez, daquilo que muitas pessoas pensam, então, a morte não é aniquilamento da pessoa, não significa que a pessoa ela deixou de existir, né? Uhum. Ela deixou de existir na sua vida corporal. Por exemplo, nós já fazemos pequenas mortes durante a vida. Por exemplo, a gente é criança, abandona, né, a fase de criança, se torna adolescente. Abandonamos a adolescência, nos tornamos jovens. Deixamos a fase da juventude, nos tornamos adultos, né? Uhum. Deixamos a fase adulta, abraçamos então somos anciãos. Então,
E a última, por dizer, etapa da vida da pessoa é justamente quando ela abraça, né? Ela deixa essa vida terrena, né? Para abraçar uma vida eterna, né? Então, essa vida com Deus, essa vida espiritual. Então, Deus, como é fiel ao ser humano, né? Fez aliança, eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo, ele não deixa o ser humano, né, abandonado da morte, porque a morte seria, assim, a experiência mais doída pro ser humano. Por isso que São Paulo vai dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Quer dizer, onde está o teu ferrão? Né? Como fosse a pessoa levar uma ferrada da raia, assim, né? É uma dor, né? Muito grande. Então, a experiência da morte de alguém, porque é a separação de alguém que a gente ama. Mas Cristo nos dá essa garantia, né? De que nós vamos vivenciar tudo aquilo que ele vivenciou. Porque São Paulo vai dizer que Cristo é o primogênito dos mortos, ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar da mansão dos mortos. Você vê que essa questão da ressurreição foi tão novidade que os próprios apóstolos com quem Jesus conviveu 3 anos, eles não conseguiam entender que o Jesus da cruz, agora, da Sexta-feira Santa, agora estava vivo, né, no domingo da Páscoa. Você vê que Tomé até disse, não, eu só acreditar se eu ver, se eu puder colocar as mãos nele, né, ver as marcas dos pregos nas mãos, do lado atravessado e nos pés, só assim eu vou acreditar. Então, quando ele viu Cristo ressuscitado, ele disse, né, meu Senhor e meu Deus, que ele fez a sua profissão de fé, né? Então, por isso que nós cristãos não celebramos a morte. Na verdade, nós celebramos a vida. Então, dia a dia a gente lembrar a pessoa falecida, lembrar as qualidades, as virtudes, o que ela nos ensinou, tudo de bom que ela pôde fazer durante a vida, né? A família que ela formou, enfim, tudo que ela foi, né, enquanto pessoa humana. E rezarmos por ela, porque se ela precisar da nossa oração para entrar no céu, nós vamos ajudá-la, porque nós dizemos que na morte a pessoa se torna definitiva, ou seja, tudo que a pessoa fez até na morte se torna definitivo, não tem mais como mudar. Então, só nós podemos ajudá-los com a nossa oração, né, para que eles possam alcançar a salvação, né, pelos méritos de Cristo. Agora, também existe um processo inverso. Por exemplo, aqueles que estão no céu, que nem hoje nós celebramos o dia de todos os santos, quer dizer, todas aquelas pessoas que já tomaram posse do céu, né? Então, eles são intercessores. O que é intercessor? Por exemplo, lá em casa, geralmente um filho pede, mãe, você pode pedir para o pai, né, isso que eu gostaria, que ele pode deixar fazer isso, fazer aquilo, né? Então, ela é intercessora. Ela é intercessora, quer dizer, ela vai pedir ao pai e pelo filho, né? Então, assim, são os que já alcançaram a glória celeste, né? Quando lá o Apocalipse diz que 144 mil pessoas vão se salvar, esse número é um número simbólico. No caso da Bíblia, 12, que são as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, né? Vezes 12, que são os 12 apóstolos do Novo Testamento, é 144. E no Apocalipse, o número 1000, porque cada número tem um significado. O número 1000 no Apocalipse significa um número incontável, como as estrelas do céu, que não podem ser contadas. Então, infinito. Então significa que, pelo menos do desejo de Deus, é que a salvação é para todos. Então, é um número, né, infinito de pessoas que são chamadas à salvação. Mas, então, eu salvo já estou, mas eu preciso agora aceitar essa salvação através das minhas obras, né? Então, vivendo os mandamentos, a palavra de Deus, vivendo a caridade, né? Enfim, sendo um bom cristão, cidadão, né, na minha vida. Então, por isso que no dia de finados nós não celebramos a morte, porque o ser humano não é aniquilado, né? Na morte não acaba a vida da pessoa. O que acontece é uma transformação da vida da pessoa. Até o próprio Lavoisier, a gente aprende essa lei na aula de geografia, que diz que da natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Então, a vida ela não é perdida, ela é transformada. Perfeito. Missas amanhã, então, nosso tempo está acabando aqui, já a gente encerra meio-dia, padre. Sim. Que horários que nós vamos ter celebrações? Então, às 6 horas da manhã no cemitério municipal. Então, a liturgia está sob a responsabilidade da paróquia São Pedro Apóstolo, às 6 da manhã. Às 16 horas, então, está sob a responsabilidade da paróquia Santa Luzia. Então, o padre Valdivino que vai presidir essa Santa Missa às 16 horas. E às 19 horas também nós teremos missa no GESP, né? E também durante a missa das 19 horas no GESP, nós teremos também um sacerdote, né, atendendo confissões. Então, para aquelas pessoas que querem já receber indulgência plenária, já no dia de finados, então terá um sacerdote atendendo confissão, né, amanhã, então, às 19 horas. Lá no GESP. Obrigada, lá no padre. GESP. Perdão aí pela correria. Hoje a gente gostaria de falar mais a respeito, mas o tempo foi-se. Tá bom, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Rádio Sorriso, né, divulgando então a programação da Paróquia São Pedro Apóstolo. Desde já, então, convidamos a todas as pessoas a participarem do Dia de Finados, né? Possamos nos unir em oração por todos os nossos entes queridos que já partiram, que já nos precederam, né, nessa posse definitiva do céu.
Obrigada, amém, padre. Muito obrigada pela sua vinda.